Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos diante do Senhor para desfrutarmos da sua palavra. E o nosso encargo é que nós possamos nos voltar à palavra de Deus e dentro da palavra de Deus encontrarmos o caminho que Deus preparou para todos nós. Eu vou compartilhar alguns pontos que são importantes da nossa experiência e da nossa vida cristã. Tá? Isso aqui é algo fundamental para o nosso viver hoje. Creio que todos nós passamos por situações difíceis e muitas vezes nós temos perguntas. E a melhor coisa é perguntar para o Senhor. Porque o Senhor é que vai nos dar a resposta. Gostaria de ler com os irmãos uma porção onde pessoas fizeram uma pergunta para o Senhor e Ele, na sua resposta, mostra para nós qual é o caminho que nós devemos trilhar para encontrar também a resposta para as nossas vidas. Porque na Bíblia está a resposta para todas as nossas perguntas. Nós vamos dar uma lida em Mateus capítulo 19, versículo 3. E depois mais alguns versículos. Parece que não tem nada a ver, porque aqui tem uma pergunta relativa ao divórcio. Mas o que nós queremos tocar é o princípio que está aqui apresentado na resposta do Senhor. Versículo 3, Mateus 19, 3 diz assim: vieram ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então nós temos aqui uma pergunta. E agora vamos ver como o Senhor responde. E da resposta do Senhor aprender as lições para nós. Então, versículo 4 de Mateus 19 diz assim: então respondeu ele: não tendes lido, olha só, essa primeira frase, não tendes lido. Então o Senhor dirigiu os fariseus para a Bíblia. Vocês não leram? Vocês fazem a pergunta. A resposta está na palavra de Deus. Vocês não leram? Olha só, não tendes lido? Irmão, essa pergunta, se o Senhor fizer para nós, ultimamente você tem lido? Você tem lido? Você tem lido a Bíblia? Muitas vezes nós estamos no meio de situações de dificuldades, a gente, Senhor, isso aí, aquilo. O Senhor vai dizer: não tendes lido? Os irmãos compreendem? Nós estamos no meio de situações onde muitas perguntas chegam. O Senhor está falando para nós: leia. Leia e você vai saber. E aqui diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, versículo 5, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então preste atenção aqui, outro princípio que existe dentro da resposta do Senhor. Primeiro é: não tendes lido. Segundo, que o Criador os fez homem e mulher e que disse. Então o Senhor diz para nós: dê atenção no que a Bíblia registra sobre o que o Senhor faz e o que o Senhor diz. Nós temos que dar atenção a esses dois aspectos. Ao lermos a Bíblia, diz assim: eu sei o que meu Deus faz e eu sei o que meu Deus diz. E tem outro ponto aqui importante. Ele fala assim, no versículo 4:
desde o princípio. Isso mostra o quê? Que nós, devido às situações, nos esquecemos do princípio, do começo, o que estava no coração de Deus. Tantas coisas depois foram acrescentadas, tantas coisas mudaram, mas o Senhor quer nos levar de volta ao princípio. Certo? Ele diz, desde o princípio. E no versículo 8, diz assim, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, quando você leva diante de Deus, Deus vai falar, devido às situações que acontecem, não foi assim desde o princípio. No início, não era assim, mas vocês caíram nisso. Os irmãos compreendem? Então, olha só, voltar-se à palavra, dar atenção ao que o nosso Deus faz e o que o nosso Deus diz, e conhecer o que estava no coração de Deus no princípio. Amém? Amém. Bom, esse é o primeiro ponto referente à questão das nossas perguntas. Se você sabe que a resposta é na Bíblia, vá para a Bíblia. Amém? Amém? Nós devemos ser um povo que ama a palavra. Segundo ponto, fundamentos da nossa vida cristã. Vamos ler Mateus capítulo 16, começando com o versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. No versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, nós podemos ver aqui, há um ponto muito importante, porque nessa porção de Mateus 13 há a revelação de quem Cristo é. E a nossa vida cristã se baseia na revelação de quem Cristo é. Concordam comigo? Bom, olha só. Mas o Senhor, ele fez a pergunta em duas etapas. Primeira etapa, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que andam dizendo por aí quem Cristo é? Então, existe uma coisa, o que os outros dizem. E os discípulos sabiam exatamente o que o pessoal estava dizendo, né? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas olha, o Senhor Jesus não está satisfeito em você falar para ele o que os outros dizem quem ele é. O que o Senhor quer? Ele diz assim, mas vós continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor está falando, se ele fizer uma pergunta para você, quem eu sou? O que andam dizendo por aí que eu sou? A gente pode falar muita coisa. Eles dizem que você é isso, aquilo. Mas Jesus, não, eu quero saber o que você vai ter que dizer, quem eu sou. Eu quero que você diga que eu sou. Então, amada irmã, isso é muito importante. Como é seu conhecimento de Cristo? O seu conhecimento de Cristo é baseado no que as pessoas dizem ou você recebeu a revelação de quem o Senhor é? Isso faz muita diferença. Conhecer Cristo, eu sei quem Cristo é. Se o Senhor fizesse essa pergunta para você, quem eu sou, o que você diria hoje? Esquece o que os outros falaram, esquece o que você ouviu. Quem você diz que Cristo é? Quem Cristo é para você? Na nossa vida cristã falhamos muito, porque nos baseamos muito no que os outros dizem.
e falta experiência pessoal forte. Quem Cristo é para você, querido irmão, querida irmã? Muitos vão responder doutrinariamente, não, Cristo é isso, Cristo é aquilo, eu sei. Mas vamos ver a realidade. Cristo é a pessoa mais importante na sua vida ou não? Cristo tem prioridade sobre tudo ou não? Eu posso dizer, não, Cristo, você é o principal na minha vida. Daí o Senhor diz, E naquela situação, por que você me deixou de lado? Porque na hora de escolher uma coisa importante, você escolheu suas coisas e deixou as minhas coisas de lado. Por quê? E você diz que eu sou mais importante na sua vida? O que importa é a realidade, amados irmãos, amadas irmãs. Não é o que nós sabemos, a doutrina. Doutrinariamente, nós tiramos 10 nas respostas. Mas vamos ver na prática. Quem Cristo é para você? Essa noite, o Senhor quer que você responda para Ele. Quem eu sou para você? Que posição ocupo na sua vida? Falamos de Cristo como centro. Mas quem é esse Cristo que é o centro? Você conhece? Você tem experiência? Ou é uma doutrina Cristo como centro? Os irmãos compreendem? No versículo 16, diz assim, respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós ao lermos isso aqui, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, a gente diz, é uma boa resposta, né? Mas olha como o Senhor disse, o que o Senhor falou sobre essa resposta. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso mostra para nós, nessa resposta de Jesus, nós vemos que existem 2 tipos de revelação. A revelação que vem de carne e sangue e a revelação que vem do Pai. Que tipo de revelação nós recebemos? Revelação que vem de carne e sangue ou revelação que vem do Pai? E aqui nós podemos ver, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, ungido, fala da obra do Senhor, da comissão do Senhor. Filho do Deus vivo, fala da pessoa do Senhor. Nós temos que conhecer a pessoa de Cristo e a comissão, a obra de Cristo. Não adianta você conhecer essa pessoa se você não sabe o que ele faz e o que ele quer fazer e está fazendo. Tá certo? Nós temos que conhecer a pessoa e temos que saber o que essa pessoa quer, o que essa pessoa faz. Irmãos, nós estamos compartilhando isso porque esse aqui é o nosso fundamento. É o fundamento da nossa vida cristã. Mas as coisas não param por aí. Então, olha só, primeiro grande passo, revelação de Cristo. A sua pessoa e a sua obra. Segundo passo, daí é algo que, o primeiro passo é o Pai que revela. Segundo passo, é Cristo quem revela. Segundo passo, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, observe só, somente quando nós conhecemos Cristo, é que nós vamos conhecer quem nós somos. Só conhecendo Cristo é que vamos saber o significado e o propósito da nossa vida, porque quando o Senhor disse aqui,
tu és Pedro. Pedro, essa pedrinha, é um material para edificação. E ele disse, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado irmão, amada irmã, você se vê como material de edificação? Se a gente, eu me vejo. Então, vamos, resposta fácil, doutrinária, todo mundo responde, eu me vejo. Então, assim, você está edificado com os irmãos? Isso é prático. Você está edificado ou você somente convive com os irmãos? Os irmãos compreendem? Se nós somos material para edificação, nós somente vamos ter plena satisfação quando estivermos edificados, porque fomos criados para isso. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Então, é a revelação da igreja. Revelação de Cristo à igreja. Esse é o fundamento dessa nossa vida cristã. Observe que o Senhor o Senhor não parou quando Deus revelou, o Pai revelou Cristo, a pessoa dele. E diz, tem outra coisa importante, você tem que saber. Você é material para edificação e eu vou edificar minha igreja. Então nós temos a cabeça e o corpo, certo? A revelação da cabeça e do corpo. Essa porção de Mateus 16 é uma das porções assim, mais importantes no que diz respeito à revelação. O Senhor está dando para nós um novo começo. E o Senhor quer nossa realidade, a realidade espiritual em nossas vidas. E precisamos dar muito valor a isso. Eu gostaria de ler agora 3 porções nas quais Paulo dá testemunho de si mesmo. E nossa esperança é que juntos possamos tocar na realidade espiritual do viver de Paulo. Tá? São 3 porções extremamente importantes que devemos aplicar para as nossas vidas. Primeira porção, Atos 27, versículo 23. Esse versículo diz o seguinte: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Observe, Paulo está falando a respeito de Deus, mas ele mostra qual é o relacionamento dele com Deus. O que ele diz aqui? De Deus, de quem eu sou. Isto é algo que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos ter. E precisamos ter essa revelação. Eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem pertenço. Eu não sou uma pessoa livre para fazer o que eu quero. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu sou de Deus. E precisamos ter uma revelação disso. Primeiro, eu tenho que saber, eu sou dele. E segundo, eu sirvo a ele. Entende, irmãos? Existe uma ordem aqui, de quem eu sou e a quem sirvo. Não é uma questão só de, eu estou servindo a Deus. Você está servindo a Deus? Mas você sabe ou não sabe? Você é de Deus ou não é? Ele é o seu Senhor ou não é? Senão, esse seu serviço não vale. Esse é o testemunho de Paulo. Essa é a experiência dele.
Isso é uma realidade espiritual para ele. Ele é o meu Deus, eu sou dele. Ele tem todo o direito para fazer o que quiser na minha vida, correto? Porque eu sou dele. E eu sirvo a ele. Segunda porção do testemunho de Paulo está em Romanos capítulo 1, versículo 9. Diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Agora ele nos dá mais um ponto importante. Ele diz assim: Deus, a quem sirvo em meu espírito. Servir a Deus em espírito. Vocês se lembram, né? No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Não é isso? Vocês todos conhecem bem essa porção. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá certo? Então, olha só como isso é importante. E vamos ler também o versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Nós muitas vezes pensamos em adorar a Deus, é a questão do lugar físico. Não é o lugar físico, é o lugar espiritual, que é o Espírito. Por isso que Paulo disse: Deus, a quem sirvo em meu espírito. Então, vamos ver. Amado irmão, amada irmã, todos nós, eu creio que servimos em maior ou menor grau. A pergunta é: eu sirvo em espírito ou não? Isso faz diferença. Faz muita diferença. O Senhor falou, são estes que o Pai procura. O que significa procura? Não é fácil achar. Os irmãos entendem? Coisa que é fácil achar, você não precisa procurar, bate o olho assim, você encontra. Se procura, não é fácil encontrar. Você lembra, acho que em Atos 13 fala, né, quando o Senhor fala, quando dá testemunho de Davi, né? Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Achei, encontrei. Que Deus possa olhar para nós e dizer assim: achei quem me adora e me serve em espírito. Amém. Os irmãos entendem, eu estou falando isso aqui, são todas coisas ligadas à realidade espiritual, é um novo começo. Deus, a quem sirve meu espírito, e como ele serve? Guiado por quê? No evangelho de seu Filho. Esse serviço é dentro da realidade do evangelho, que é a palavra de Deus. Quando você ouve um testemunho de Paulo a respeito do seu serviço, você não tem vontade de dizer: eu quero um dia dar esse testemunho também, não é? Você não sente isso? Eu sinto. Senhor, eu quero isso como realidade para mim. Eu quero também poder falar assim. Terceira porção, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Aqui mostra que existe uma linhagem
daqueles que serviram a Deus com consciência pura. Por isso que Paulo diz, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Versão King James atualizada diz, a quem sirvo com consciência pura, com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Servir com consciência pura diante do Senhor. O que é isso? Realidade espiritual. E quando nós tocamos na palavra de Deus que mostra isso, nosso interior, nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Temos que falar, Senhor, quando você olha para mim, você encontra isso? Senhor, se não encontra, trabalhe em mim, de tal forma que encontre isso. Tá certo? Tem esse tipo de coração diante do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar em nós a realidade. O Senhor não virá arrebatar uma imitação. Ele virá arrebatar o que é genuíno, o que tem realidade. Então nós temos que olhar para nós mesmos. Senhor, onde está a minha realidade? E nós temos que louvar a Deus, por quê? Porque Ele está dando um novo começo para todos nós, né? Se não era assim, tem que passar a ser, não é verdade? Obrigado, Senhor, você está dando uma nova chance. E nós queremos agarrar essa nova chance para viver essa realidade. Então, existe uma visão que deve nos governar, e essa visão que nos governa faz com que o nosso comportamento, nossa maneira de viver mude. Olha só, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 diz, e digo a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está falando para aqueles que conhecem o tempo. Querido irmão, querida irmã, você conhece o tempo que estamos vivendo hoje? Se você conhece o tempo, se você conhece a palavra de Deus, se você conhece as profecias, você vê que o Senhor está falando a nós, no meio de toda essa situação, eu estou voltando. E nós temos que saber que momentos nós estamos vivendo. Que tempos são estes? São os tempos que antecedem a sua volta. A sua volta está próxima. E aí, olha só a advertência. Já é hora de vos despertardes do sono. Você está dormindo ainda? É hora de acordar. Se você conhece o tempo, sabe que é hora de acordar. Vocês estão acompanhando, né? Israel atacou o Irã. Quais são as consequências disso? A gente nem sabe. Mas aí, pode aí, de repente, cumprir-se mais alguma dúzia de profecias, entendeu o que eu quero dizer? A hora de vos despertardes do sono. Eu sei que se eu perguntar, quem acredita que o Senhor vai voltar? Todo mundo vai levantar a mão. Você acredita. Não é? Você acredita. Mas você vive como se o Senhor não fosse voltar. Quer ver? Você, não, eu vi como se o Senhor fosse voltar. Se de repente falasse assim, o Senhor mesmo, de repente aparecesse para nós hoje na reunião e falasse assim, daqui a uma semana, estou voltando.
Tá? Eu quero fazer uma pergunta. Você vai voltar para casa e viver do mesmo jeito que viveu a última semana? Ou vai mudar? Ué, por que você vai mudar? Você já acreditava que o Senhor ia voltar? Hã? Deu medo? Mas você não acredita que o Senhor vai voltar? Acredita, mas quando você acredita, mas eu não sei, né? Aquilo não é real. Não é real. Uma semana ele está de volta. Tem muita coisa que você ia fazer e não vai fazer mais. Não é verdade? Não, isso aqui eu não vou fazer. Não, mas aquela coisa, você estava brigando com aquele irmão para ganhar aquela coisa assim. Ele disse, não quero nem mais brigar, não tô. Perdeu importância, perdeu valor. Irmãos, a gente vê quanta falha nós temos. Você não sente isso? Quanta falha nós temos. Mas o Senhor está dando uma chance para nós. Nesse novo começo, Senhor, eu quero. Eu quero viver, eu quero buscar. Quero que isso seja real na minha vida. E nós vamos ajudar uns aos outros nisso. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui temos dois lados. Primeiro, na questão do tempo, está mais perto. O outro, essa salvação completa, significa a nossa salvação está sendo desenvolvida, né? Salvação do espírito, alma e corpo, não é isso? Está sendo desenvolvida e agora está mais perto de se completar. Outro versículo que também nos desperta é 1 Crônicas 12, versículo 32. A primeira parte do versículo diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Quem conhece a época sabe o que deve fazer. Irmãos, não é simplesmente, está assim, está perto. Você sabe o que tem que fazer. Então, faça. Amém? Eu vou deixar para depois. Se você conhece a época, não deixa para depois. Você faz. Se você conhece a época, você faz. Bom, agora, vamos ver 2 versículos que mostram o que Deus deseja fazer em nossas vidas. Tá? Primeiramente, vamos ler Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa palavra verdade no grego significa realidade. Então, quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda realidade. Aqui existe algo que precisamos ver sobre a questão de andar no Espírito, sobre ser guiados pelo Espírito. Nós, muitas vezes, quando falamos sobre receber a direção do Espírito, muitas vezes aplicamos em coisas do nosso viver diário, né? Por exemplo, você está aqui em Belo Horizonte, daí oferecem um emprego para você, digamos, em Contagem, e outro emprego é em Sete Lagoas, por exemplo. Daí você diz, Senhor, tenho essa tua escolha, para onde eu vou, Senhor, que o Espírito me guie, né?
E daí o Espírito mostra para você se deve ir para Contagem ou ir para Sete Lagoas. Nós aplicamos muito nisso. Mas aqui nos mostra que existe uma condução do Espírito que é importantíssimo. O Espírito quer nos levar para a realidade espiritual. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Ele quer conduzir você e a mim para dentro da realidade espiritual. O Espírito da verdade vos guiará, o Espírito da realidade vos guiará a toda realidade. Por exemplo, se eu sou alguém que crê que o Senhor vai voltar, o meu viver tem que manifestar isso, não é verdade? Então alguém de fora olha assim, esse aqui vive como se o Senhor fosse voltar. Ele tem realidade desse fato. Assim, por exemplo, quando falamos de unidade, falamos de comunhão, precisamos ter a realidade da unidade e a realidade da comunhão. Isso tudo nos mostra que há um caminho pela frente, que o Espírito quer nos levar. Tá? Esse aqui é uma primeira linha, é uma linha que nos guia. A segunda linha que nos guia está em Apocalipse 21, versículo 5, que diz o seguinte: E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Preste atenção, querido irmão, querida irmã. Aqui diz que tem um trono e tem alguém sentado no trono. Isso aqui, sabe, é algo que nos traz conforto. Passamos por situações difíceis? Passamos, mas eu quero dizer, essa visão de alguém sentado no trono nos garante uma coisa: em nenhum momento Deus perdeu o controle. Deus sempre esteve no controle de tudo. Certo? Foi difícil para nós? Foi. A gente não deve pensar, Deus perdeu o controle. Não. O Senhor diz, estou no controle. Fica tranquilo que eu estou no controle. É a misericórdia e amor de Deus, porque Ele quer nos levar a toda a realidade. Amém. E outra coisa, ele diz, esse que está sentado no trono é aquele que tem autoridade. E ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Esse todas as coisas inclui você e a mim. E o Senhor está dizendo, eu quero você novo. Então diga para mim, querido irmão, querida irmã, como você se sente espiritualmente? Você se sente novo ou velho? Comece o amor ao Senhor. Você se lembra, quando você se converteu, o seu amor pelo Senhor? Você não queria saber de nada, só queria amar o Senhor? Então, comparado com o seu amor hoje, como é que está esse amor? Como é que está esse amor? Faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, olha só, nós precisamos aqui tocar em alguns pontos que eu creio que são importantes. Se o Senhor quer fazer novas todas as coisas, inclusive a nossa pessoa, nós já sabemos, então, olha só, quer ver? A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Se você lê um livro
de suspense, né? Tem muitos que, ao lerem um livro de suspense, chega lá pela metade e fica com tanta ansiedade, tanta tensão, que quer saber o final, né? Eu não aguento ler página por página, eu tenho que ler o final, senão não durmo, né? Você conhece pessoas assim? Eu conheço alguns que são assim. Eu tenho que ver o finalzinho, senão não durmo. Se nós passamos por dificuldades também, você vai dizer, Senhor, qual é o final, né, desse processo que eu estou passando, nessa dificuldade, qual é o final? Eu vou dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, a Bíblia é um livro maravilhoso porque mostra para nós o final. Você quer saber o final de toda a sua história? Apocalipse 21 e 22, está lá o seu final, está certo? Maravilhoso, futuro brilhante. Então, você olha o finalzinho, então estou tranquilo, ali é o meu final, né? Ali é meu destino. E olha só como que é o destino. Apocalipse 21, aliás, falando, né? Muitos servos de Deus sempre nos falaram o seguinte, se o homem não tivesse caído, a Bíblia só teria 4 capítulos, né? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, não é isso? Então, olha só 21. 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Se o Senhor quer nos fazer novos, e aqui nós vemos novo céu e nova terra. Aqui diz claramente, né? O primeiro céu e a primeira terra passaram. O que significa a realidade de sermos novos? Quando alguém levanta alguma coisa a respeito da sua vida, daquela situação, você vai dizer, passou. Amém. Não é? E aquele assunto já não existe. São os termos usados aqui. Então eu quero saber uma coisa. Olha para a sua vida agora. Quantas coisas velhas você está pegado? Abraçado. Aquele problema que você tinha com aquele irmão e você nunca esqueceu. Ei, irmão, e aquele problema que tinha com aquele irmão? Pois é, ele continuou o mesmo, esse cara não muda nunca. Então, você não é novo. Por quê? Qual é o sinal de que você é novo? E, irmão, e aquele problema que tinha, irmão? Passou. E aquela raiva que você tinha já não existe. Isso é prova que é novo. Irmãos, quantas coisas velhas, a quantas coisas velhas nós ainda estamos apegados? Mas o Senhor está falando, quero fazer novas, todas as coisas. E aí? Você agora sabe o que Deus está fazendo. Deus, por que eu estou passando isso? Porque eu quero torná-lo novo. Amém. Quero torná-lo novo. Quer ver? Vamos ver mais um versículo que eu creio que vai ajudar muito a gente. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui nos mostra que, quando ele diz, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, aqui nos mostra que é possível conhecer a Cristo segundo a carne, segundo os conceitos humanos. Mas Paulo está dizendo, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Por isso que essa pergunta, o Senhor pergunta,
quem sou eu para você? Os irmãos compreendem? E aqui, ele diz ainda o seguinte: se antes conhecemos, já agora não conhecemos desse modo. E o que mostra de que existe uma experiência marcante dessa revelação é que nesse versículo 18 diz, assim que nós, daqui por diante, significa, houve um marco na minha vida. Se antes foi, mas daqui por diante, a coisa muda. Por quê? Porque eu vi Cristo. Eu não sei se os irmãos perceberam ou não, né? Claro, ao ler a Bíblia percebe que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele aparecia, né, para os discípulos, para as pessoas não reconheciam, né? Por quê? Porque antes eles conheceram Cristo segundo a carne. E agora, depois, na ressurreição, é impossível conhecê-lo segundo a carne. Depois da ressurreição, só é possível conhecê-lo por revelação. Por isso que a gente tem que dizer, Senhor, revela. Se revele para mim. É impossível conhecer a Cristo com minha mente usando minha capacidade. Senhor, se revela para mim. Como um dia o Pai revelou para Pedro, revela para mim, Pai. E se há essa revelação, conhece a Cristo dessa nova maneira, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram, está vendo de novo? Já passaram. Nós temos visto muitos que sofreram muito com tudo isso, com essas coisas que aconteceram, né? E até hoje está remoendo essa dor. Amado irmão, amada irmã, já passou. Já passou. Tem que olhar para frente. Entendeu? Passou. O Senhor disse, eu vou fazer tudo novo. Tudo novo não é só maneira de reunir. Não, o irmão na frente agora vai ter que apresentar alguma coisa nova para nós. Não, ele quer fazer novas, todas as coisas, você e eu, todos nós. Que significa nos fazer novos na nossa vida cristã? Significa a minha leitura da palavra vai mudar. A minha oração vai mudar. O meu louvor vai mudar. A minha comunhão com os irmãos vai mudar. Porque eu me tornei uma nova pessoa. Esse é o princípio que deve nos guiar. Amém? Nós vamos continuar amanhã de manhã. Nós vamos olhar algumas realidades espirituais a respeito de nós coletivamente. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.